paz para quem está aqui, paz para quem está aí. Muito bom estar aqui com vocês, depois de algum tempo. E a Janaína queria estar aqui também, mas por alguns motivos, amanhã e depois ela teria que levar o Ulisses na consulta, então não teve como eles virem. Mas, graças a Deus, deu tudo certo para eu estar aqui com vocês e eu fico muito feliz por isso. Eu quero pedir vocês para abrirem para mim aí alguns textos. Alguém abre, por favor, em Deuteronômio 3, a partir do versículo 23. Pode ser, eu esqueço o nome dele, como é que é o seu nome? Abre, por favor, aí, em Deuteronômio 3. Deuteronômio 3, 23 a 26. Outra pessoa abre em 2 Samuel, pode ser o Douglas, 2 Samuel 12, do 16 ao 19. Pablo pode abrir aí 2 aos Coríntios 12, do 2 ao 10. Vamos orar e aí depois eu quero pedir vocês para estar lendo esses textos. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade, pela Tua graça, pela Sua misericórdia, por esse dia que nós estamos aqui podendo, ó Pai, juntos louvar ao Senhor e comungar uns com os outros, em nome de Cristo. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, ela faça um mover em nosso coração, para que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, honrar o Seu Evangelho, que nós possamos honrar a Sua vontade e engrandecer o Teu nome. Em nome de Jesus, Pai, nos dê graça, sabedoria e força. Amém, Senhor, e amém. Amém. Pode ler, por favor, Deuteronômio 3, 23 a 26. Roguei então a Yahvé, o eterno Deus, meu soberano Senhor. Começaste a mostrar ao teu servo tua grandeza e o poder da tua mão. Pois que força divina há nos céus ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus sinais prodigiosos? Permita-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra que se encontra do outro lado do Jordão, a esplêndida região montanhosa e o Líbano. Contudo, por vossa causa, o Senhor irritou-se contra mim, e não quis me atender às minhas súplicas. E Yahvé respondeu-me apenas: basta, não me fales mais nada a este respeito. Ok, 2 Samuel 12. (12, 16 a 19). 2 Samuel 12, do 16 ao 19. A minha versão é a Almeida Revista Atualizada. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse os seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. 2 Coríntios 12, do 2 ao 10. Segundo Coríntios 2, do 12 ao 10. Segundo Coríntios 12, do 2 ao 10. Isso. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado
até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Esses 3 textos apresentam uma situação comum de 3 dos principais, vamos dizer, os principais personagens, 3 personagens principais das Escrituras que não têm as suas orações atendidas. Davi, Moisés, primeiro Moisés, depois Davi e depois o apóstolo Paulo. Nós sempre falamos que Deus ouve o que nós pedimos, Deus nos atende, Deus está pronto para abençoar, Deus está pronto para com o ouvido atento para nos atender, e isso tudo é verdade. Deus sempre está atento à nossa oração, ao nosso clamor. Porém, existe um outro lado da oração que muitas vezes nós tememos falar, que é de que existem circunstâncias as quais a vontade de Deus não está sendo feita, porque nós não estamos orando a vontade de Deus. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. O apóstolo Tiago, ou melhor, o Tiago, irmão de Jesus, alguns também chamam ele de apóstolo, ele diz que muitas vezes a gente ora e não recebe, porque a gente ora e pede as coisas para satisfazer o nosso próprio ser, a nossa própria vontade, não para agradar a Deus. O fato é que não ter uma oração atendida, principalmente quando isso está afetando a nossa vida radicalmente, quando algo está afetando a nossa vida radicalmente, nós oramos e parece que nada acontece, isso tende a abalar a fé de muitas pessoas. Há circunstâncias, inclusive, que as pessoas param de buscar a Deus, de ir aos cultos ou de ler a Bíblia e até mesmo ficam totalmente distantes do corpo de Cristo e do próprio Deus, porque não tiveram a sua oração atendida. Só que quando nós vamos ler a Bíblia, não existe nenhum texto na Bíblia que obriga Deus a responder às nossas orações do jeito que nós achamos que elas devem ser respondidas. Deus nunca disse em nenhum lugar assim: se você pedir de tal jeito, eu vou fazer exatamente do jeito que você está pedindo. Não tem. Os textos que tratam a respeito da oração, eles nos mostram que Deus, ele sempre nos ouve, mas nem sempre nos atende ou atendeu às pessoas que ali na Bíblia oraram do modo que elas esperavam. No primeiro texto que nós lemos aí é Moisés. Moisés, o povo de Israel ia adentrar a cidade que Deus tinha entregue para o povo. O povo então ia entrar para o que seria agora a Israel de Deus. E Moisés
é chamado pelo próprio Deus para subir até o monte, olhar tudo aquilo, e Deus diz para Moisés: você não vai entrar nessa cidade, você não vai fazer parte junto com o povo. Moisés começa então a dizer: mas Senhor, tu que és misericordioso, e começa a louvar a Deus e falar um monte de coisa. E quando a gente lê aí, a primeira coisa que a gente percebe é que há orações que indignam a Deus. Deus fala para Moisés, Moisés diz assim: indignou-se comigo o Senhor. Em uma outra versão diz que Deus ficou lastimoso, ficou questionando Moisés, e disse para ele assim: basta, não me fale mais nisso. Há orações que indignam a Deus porque elas vão contra a vontade direta de Deus. Deus já havia dito para Moisés: você não vai entrar, e Josué, filho de Num, vai assumir o seu lugar. Mas Moisés ainda quis reclamar com Deus, começou a insistir, e Deus dá um basta naquele instante, dizendo: olha, Moisés, não me fale mais nisso, não fale mais nesse assunto, eu não vou atender a sua oração. Não sei como é que isso soa na sua cabeça, mas pense, você trabalha 40 anos para salvar um povo, depois trabalha mais 40 anos tirando aquele povo do lugar, e agora você que iria entrar na terra prometida com aquele povo, Deus diz: você não vai. Isso é triste. Moisés parece que tinha todo o direito de estar triste, mas quem está falando com ele é o próprio Deus, e Deus está dizendo que Moisés estava errado. Moisés, você não tem razão para o que você está sentindo. Basta, basta. O servo de Deus, o homem e a mulher de Deus, entende que há momentos nos quais Deus diz: basta. Pare de falar nesse assunto. Pare de causar indignação em mim. A sua oração já foi ouvida, mas eu estou dizendo: eu não vou atender. Essa oração já está me indignando. É a oração que Tiago disse, que é para satisfazer mais as nossas vontades do que para satisfazer a vontade de Deus. É muito bom quando nós oramos e Deus atende, mas e quando nós já estamos desagradando a Deus de tanto insistir em uma coisa que Deus não vai fazer? Ah, mas como é que eu sei que Deus não vai fazer? Se a gente entender a Bíblia, se a gente entender a palavra de Deus, nós vamos entender o que é a vontade de Deus minimamente, para nós sabermos que já é hora de eu, às vezes, ficar calado. Tem momentos que não dá para pedir mais. Tem oração que não dá para suportar mais. Tem oração que, às vezes, o silêncio é o melhor meio. Quando nós lemos, então, o segundo texto aí, 2 Samuel 12, 16 a 19, nós vamos ver um pai. E a gente olha e diz: bom, um pai tem todo o direito de estar pedindo aí pelo seu filho. Só que existe toda uma história por trás do que aconteceu com Davi. Davi pegou a mulher, uma mulher casada, a possuiu contra a vontade dela e a engravidou. E depois colocou o esposo dessa mulher na linha de frente na guerra, para que ele fosse morto. E agora que ela está grávida, Davi está ali esperando que o filho nasça, ele está ali orando e jejuando para que a criança sobreviva, porque a criança nasceu com algum problema de saúde e por algum motivo a criança morre. Existem orações para as quais Deus simplesmente não fala nada. A gente não vê Deus falando para Davi que a criança ia morrer. Antes, na hora que Davi estava ali, a gente não vê Deus só falando com Davi. A gente não vê Davi entendendo que alguma profecia seria falada para ele, ou algo nesse sentido. Deus simplesmente não fala nada. Davi, ele tinha o direito de estar daquele jeito. Davi, na verdade, não tinha direito de coisa alguma.
Primeiro, porque ele tinha feito muitas coisas que contrariavam a vontade de Deus. Segundo, que ele tinha agido contra os seus semelhantes, contra aquela mulher, contra o marido dela e contra a própria criança. Eu gosto de dizer que Deus fez uma libertação na vida daquele bebê que morreu. Deus libertou aquela criança daquela família infame que era a família de Davi. Porque o que vem acontecendo depois daqueles pecados que Davi fez, que Davi cometeu, Deus estava dando uma graça daquela criança ser livre de tudo aquilo. E às vezes a gente não vive uma vida que satisfaz a vontade de Deus e está esperando respostas de Deus. A gente está esperando que Deus responda às nossas orações. Eu gosto de um texto que diz lá em Pedro que quando o marido não está tratando a sua esposa de maneira comum, Deus simplesmente não ouve as orações daquele marido. Existem muitas coisas que estão aí afastando as respostas de Deus das nossas orações. E às vezes a gente está simplesmente fechando os olhos para as nossas ações, esperando que Deus responda. Se Deus se indigna de orações que nós fazemos, Deus se indigna também de coisas que nós fazemos e que fazem com que as nossas orações sejam simplesmente trancadas e não cheguem até a presença de Deus ou não sejam atendidas por Deus. Mas no lugar de Davi você faria o quê? No lugar de Davi, eu não sei o que eu faria, mas que Davi estava com a vida toda bagunçada, ele estava. E o profeta Natan diz que a vida dele estava bagunçada. E Davi não fez o mínimo do que precisava fazer, e por isso, quando a gente vai ler a história de Davi, nós percebemos que a vida dele só vai de mal a pior. Mas Davi não foi chamado o homem segundo o coração de Deus? Vejam bem que orações de quem serve a Deus podem não serem atendidas, porque quem serve a Deus também pode estar fazendo coisas que desagradam a Deus. E não são coisas leves às vezes. E aí a gente espera que Deus satisfaça os desejos do nosso coração, Salmo 37, mas a gente não tem o nosso caminho no caminho do Senhor. Como é que Deus vai dar algum prazer quando nós buscamos o prazer por conta própria? A oração, ela nos leva ao prazer em Deus, mas quando nós buscamos satisfazer o prazer às nossas próprias custas, o prazer de Deus não vem. Nós, então, temos as nossas orações interrompidas. Como é que a gente vai esperar uma resposta de Deus se a gente, na realidade, não está orando? O que a gente está fazendo é jogar palavras em vão. É engraçado porque a gente olha para essa situação de Davi e às vezes pensa, nossa, Davi está sendo fervoroso porque ele se arrependeu. Mas não é só isso. Davi ali não está sendo realmente atendido por Deus. A gente não vê nenhuma profecia agora sobre aquilo, a gente não vê Deus falando nada para Davi, a gente simplesmente vê Davi orando e a criança morre e pronto. Não há um atendimento para a oração de Davi. Deus nem mesmo acalma o coração de Davi. Nada disso acontece. O terceiro texto que nós lemos aí, 2 Coríntios. Segunda Coríntios 12, do versículo ao 2, nós temos a história do apóstolo Paulo, que Paulo diz que conhece um homem que foi até o terceiro céu, e esse homem, pelo que dá a entender no texto, é ele mesmo. Mas ele fala dessa maneira porque ele não quer gloriar a si mesmo por ter tido tal experiência de ter ido até o terceiro céu. E uma coisa que acontece é que Paulo diz que orou 3 vezes a Deus porque tinha nele o que ele chama de espinho na carne. A gente não sabe o que é esse espinho na carne. Muitos especulam que talvez fosse uma doença,
que afligisse o apóstolo Paulo, mas a gente não sabe o que é. O fato é que Paulo diz assim que era um mensageiro de Satanás, que foi posto nele para esbofeteá-lo, bater nele, causar nele dor, para que ele não se orgulhasse ou não se ensoberbecesse das revelações que ele tinha. E ele disse que orou 3 vezes a Jesus e ao Senhor, e o Senhor respondeu ao apóstolo Paulo e disse: a minha graça te basta. Tem orações que Deus diz não, há orações que Deus vai dizer não. E entre a primeira e a segunda oração, essa terceira oração talvez seja uma das mais adequadas que nós percebemos até agora. Moisés estava insistindo contra a vontade de Deus. Davi não estava vivendo a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo está ali pedindo para que a sua dor seja tirada dele, porque aqui o afligia. Pensa, algo que ser comparado com um demônio que está machucando o indivíduo. E ele está orando a Deus. E a resposta de Deus é: a minha graça te basta. Quando você é fraco, aí é que você está forte. Há orações que Deus diz não, e é melhor ter um não de Deus do que ter a indignação de Deus e do que simplesmente não ouvir nada de Deus. É melhor ouvir o não de Deus. Deus às vezes vai dizer não, mas quando Deus diz não, o não de Deus é um não saudável, um não que nos encontra com amor, um não que nos encontra com a sua graça, e a sua graça nos preenche de tal maneira que Paulo entende isso, e nós também podemos entender, mas nós só podemos entender e ouvir o não de Deus se nós estivermos caminhando na vontade de Deus. Se nós estivermos querendo satisfazer a nossa vontade, ou se nós estivermos querendo enganar que estamos servindo a Deus, mas não estamos, Deus vai estar contra nós, e nós também não vamos ouvir a palavra de Deus. Mas se nós ouvirmos a palavra de Deus, ainda que seja um não, nós vamos entender o que o apóstolo Paulo disse: quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Quando eu encontro o não de Deus, quando eu ouço o não de Deus, quando eu percebo Deus falando, eu não vou fazer isso por causa disso, isso é algo que nos amadurece a fé. E é algo que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Deus está satisfazendo o apóstolo Paulo com o seu próprio poder, para que Paulo pudesse compreender o quanto é melhor servir ao Senhor, ainda que haja um mensageiro do diabo, um espinho na carne, causando-lhe dor, do que estar fora da vontade de Deus. Não tem como nós ouvirmos o não de Deus e não amadurecermos, porque só quem está vivendo a vontade de Deus no momento que ora e ouve o não de Deus está disposto a parar de insistir. Se o apóstolo Paulo tivesse insistido com Deus, começasse a mesma coisa que Moisés começou a fazer, Deus se indignaria com ele também. Se Paulo não vivesse a vontade de Deus, tal como Davi não estava vivendo, o apóstolo Paulo não teria ouvido a voz de Deus. Ah, mas você desconsidera toda a vida de Moisés, toda a vida de Davi? O fato é que esses relatos específicos estão nas Escrituras. Não é desconsiderar toda a vida, pelo contrário, é perceber que a supervisão de Deus, a inspiração de Deus, quis que esses atos específicos estivessem nas Escrituras, para nos mostrar que Deus nem sempre se agrada quando a gente ora, para satisfazer a nós mesmos. E quando nós não estamos vivendo a vontade de Deus, é impossível agradar a Deus e ter uma oração respondida. Somente é possível entender que Deus fala conosco quando nós estamos dispostos a entender que Deus também diz não. Portanto, a oração precisa ser a expressão da vontade de Deus. Abra sua Bíblia comigo. Eu estou fazendo
a pregação um pouco ao contrário, um pouco de um outro jeito. Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus 26. Mateus 26, a partir do versículo 36. Quantas vezes Jesus orou e pediu ao Pai para afastar o cálice dele? Quantas vezes? Quantas vezes Jesus orou ao Pai e pediu para que afastasse o cálice dele, da morte? 2. Vamos lá, vamos ler esses versículos, vou ler com vocês. Mateus 26, a partir do versículo 36. Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: assim, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam carregados. Deixando-os novamente, foi orar 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: dormi agora e descansai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos, eis que é chegado aquele que me trai. Se a gente lê depressa, parece que Jesus orou 3 vezes a mesma coisa, mas não foi. Jesus orou uma vez pedindo ao Pai para que ele, se pudesse, tirasse isso dele. Vamos lá ver. Olha só. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se é possível. O Filho de Deus se humilhando diante de Deus: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. O Filho de Deus se humilhando diante de Deus. Olha só a posição de Moisés, olha a posição de Davi, olha a posição de Paulo. Ninguém conseguiu ser tão humilde como o próprio Jesus. Se possível, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E aí diz assim que se retirando mais uma vez, no versículo 42, orou dizendo, vejam só que a oração dele agora é diferente: Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu o beba. Jesus não pede de novo para que passe o cálice. Ele diz: se esse cálice não pode passar sem que eu o beba. Ele não faz a oração insistindo com o Pai. Ele coloca agora a vontade de Deus acima, mais ainda do que ele havia colocado antes. Primeiro ele diz: passa de mim, porque é a sua angústia que está dizendo isso, sua angústia do sofrimento humano, está dizendo: passa de mim esse cálice. Mas ao mesmo tempo ele diz: mas não seja feita a minha vontade. E depois ele diz: meu Pai, se não pode passar esse cálice. E diz que então ele orou uma 3ª vez, repetindo essa mesma palavra. Jesus não estava orando querendo indignar o Pai. Jesus não era de maneira alguma alguém que fazia algo contra a vontade do Pai. E Jesus não estava apenas sentindo a dor que ele estava sofrendo. Jesus orou para que nós pudéssemos compreender que nossa oração
é ouvida e atendida pelo Pai, mesmo quando, no caso aqui, o Pai não diz nada. Porque Jesus, ele compreendeu: Pai, se não pode passar, então a sua vontade prevaleça. A oração, ela precisa ser uma expressão da vontade de Deus. E pelo fato de eu e você não sabemos orar como convém, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, por eu e você não sabemos orar como convém, é que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus em nós, para nós podermos orar a vontade de Deus. O Espírito Santo é o único que pode fazer, por meio da palavra de Deus, com que eu e você entendamos no momento da dor, do sofrimento, que mais importante do que eu achar que Deus é obrigado a responder a minha oração, que Deus me deve alguma coisa, eu aprendo a olhar para dentro de mim e diga: quão insuficiente eu sou para mim mesmo e o quanto Deus é necessário para mim. Jesus não precisou entender, o Pai não precisou ir para Jesus e dizer: meu filho, na sua fraqueza é que você é forte, como ele precisou dizer para o apóstolo Paulo, porque Jesus já sabia disso. Jesus, ele já sabia, e ele orou dizendo: eu sei que não dá para passar, não dá, faça a sua vontade. A oração, ela precisa ser uma expressão da vontade de Deus. E para que a oração seja uma expressão da vontade de Deus, eu preciso estar pronto para eu não ser alguém que indigne a Deus, e eu não seja alguém que está indo insatisfazendo a Deus, para que Deus não me responda nada. Se Deus me responder um não, ele vai ser com amor, com graça. Mas se Deus não me responder, eu vou olhar para o Mestre e dizer: se eu não posso, se isso não pode ser passado de mim, eu continuo confiando. Seja feita a sua vontade e não a minha. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por mais esse dia. Obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor deu a cada um de nós de estarmos aqui, por essa palavra que o Senhor nos falou. Eu te peço, Pai, que cada um de nós possamos compreender isso, que cada um de nós, Senhor, possa ter em nosso coração um mover do Teu Espírito, e que a Sua palavra, ela satisfaça a cada um para a glória do Senhor. Pai, nós sabemos que muitas vezes não é fácil deixar de lado as nossas vontades, mas nós aprendemos, seja como o apóstolo Paulo, seja como Moisés, seja como Davi, de que nós somos seres humanos falhos. Nós carecemos de perdão, nós carecemos de libertação, de purificação, nós carecemos da sua salvação. Nós temos muito a aprender com eles e, principalmente, nós temos a aprender contigo, Senhor Jesus. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos ajude a compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor na oração, para que nós possamos orar aquilo que te agrada, que o Teu Espírito nos dirija e nos mova para uma oração que agrade ao Senhor, para uma oração, ó Pai, que está disposta a ouvir o Teu não, para uma oração que sirva, ó Pai, como exemplo para a glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá-nos graça e sabedoria para que nós possamos continuar agradecendo ao Senhor e honrando o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém.